E aí, pessoal, tudo certo? Olha só, o Ministério da Aula adverte. Isso aqui não é uma aula para dar detalhes dos conteúdos, tá? Eu vou passar aqui uma revisão de coisas básicas que você tem que saber deste assunto que é este vídeo, tá? É um direcionamento para quem não é meu aluno, tá? E está assistindo esse vídeo de algum lugar. O que eu faço aqui é pegar as habilidades específicas que você tem que saber sobre aquele assunto e eu vou dando direcionamentos, né, para você lembrar se você sabe ou não sabe. Então, assim, é muito mais uma aula de direcionamento de habilidades sobre o assunto do que, de fato, uma aula falando do conteúdo. Então, claro, vou falar do conteúdo, mas é muito mais sobre as habilidades que você tem que ter com relação a este conteúdo. Beleza? Ah, outra coisa também, eu dou aula para alunos de ensino Fundamental 2, né? Na verdade, Fundamental Anos Finais, que mudou o nome agora, né? Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. Então não é, tá, um nível acadêmico de discussão que eu estou querendo trazer aqui, tá bom? Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Até já! Bom, então vamos começar. Primeiro, para quem está aqui pela primeira vez, esses vídeos são altamente voluntários. Eu faço para ajudar os meus alunos. Eu dou aula na escola particular, em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Então vamos lá. Tento fazer esses vídeos da forma mais curta, sem cortes, para te ajudar. Então vamos lá. Primeiro de tudo, que foi muito difícil para gravar esse áudio aqui, porque eu estou sentado no chão, com as almofadas aqui no meu quarto, porque eu tive que sair do meu escritório. Meu vizinho de cima está em reforma. Então, tudo quanto é barulho do universo que você imaginar, está lá no meu escritório. Mas eu espero que aqui não tenha barulho, então vim aqui meio no escondidinho. Vamos lá. Primeira habilidade, identificar a gênese da produção do saber histórico. É o início da produção do saber histórico. Nós vimos em sala de aula que é difícil saber o início, porque o ser humano ele produz conhecimento desde que ele é Homo sapiens sapiens, né? Desde que ele tem essa produção natural do conhecimento, né? Da inteligência dele. Então é difícil a gente saber o início de fato da produção do saber histórico. Mas a gente analisou que no século XIX é quando a história vira uma ciência de fato, com método, pesquisa, né, com passo a passo do que fazer. Então é isso que essa habilidade quer que você entenda, que o conhecimento histórico o ser humano produz há muito tempo, mas a ciência vira, a história vira uma ciência a partir do século XIX. Lembra que é um resumão. Vai na folha síntese, vá nos slides, vou deixar no card aqui, tem aquele vídeo que eu ensino você como utilizar os slides, como chegar até os slides, na verdade. Então procura aqui. O próximo, analisar o significado das fontes que originaram determinadas fontes de registros em sociedades e épocas distintas. Ou seja, grupos de indivíduos, né, sociedades, elas são diferentes em tempo da história, então cada tempo da história as pessoas se organizam de forma diferente, em espaço geográfico, então cada lugar do mundo as pessoas também se organizam diferentes, então logo a forma de produzir coisas também muda, inclusive as fontes. É legal a gente lembrar aqui, né, para quem não é meu aluno, vai lembrar das aulas de arte, para quem é meu aluno, as aulas da professora Cris, né, Cristiane, de História da Arte e Arte, lembrar, por exemplo, das pinturas rupestres. Lá no século XIX, quando a história virou a ciência, que resolveram dividir a história com nomezinhos, chamaram o período lá, né, que tinha pintura rupestre de pré-história, porque não tinha escrita, mas é como se eles não tivessem história de fato. Então, nós ainda utilizamos esse termo pré-história, mas alguns historiadores, como eu, né, preferem utilizar o termo história pré-literária, que é a história antes da escrita aparecer, mas lá ainda é história. Então, a gente não pode chamar de pré-história como se eles não tivessem história, entendeu? Então, entender que aquela sociedade produzia conhecimento, produzia fonte histórica e a pintura rupestre é uma forma dessa produção, tá? A 3. Identificar as disciplinas que auxiliam o estudo da história. Na escola, por exemplo, vocês têm geografia e arte, que são diretamente ligados à produção da história, né, da produção do ser humano, mas você não pode esquecer que a linguagem, né, no caso português e inglês que vocês têm, a arte entra dentro ali, né, por muito tempo ficou no tempo na área da linguagem também, que tudo isso é produção humana. Então todas essas disciplinas, né, na verdade todas as disciplinas da escola, português, matemática, história, geografia, são todas ligadas ao ser humano, né, de alguma forma. Então todas essas auxiliam, mas tem as preferidinhas ali, não vou falar preferidinhas, né, mas tem as que trabalham diretamente no auxílio da história, que é o seu Cleitinho, para quem é meu aluno sabe, né,
o professor Cleiton de Geografia, então você tem o Cleiton de Geografia, a Cristiane de Arte, depois lá no ensino médio vocês vão ter outros professores com Filosofia, Sociologia, eu também sou professor, né, de Filosofia, Sociologia do ensino médio, mas na escola são essas disciplinas. Fora da escola a gente vai ver no módulo 2, né, que tem outras ciências que ajudam a história, mas as disciplinas que você tem na história que ajudam as disciplinas, não vou cortar, hein, não vou editar. As disciplinas que você tem que ajudam a história, nós temos Geografia e Arte diretamente no ensino fundamental nos finais, que é o que você está vivendo agora, porque eu estou gravando esse vídeo para alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais. Voltando para cá, reconhecer que homens e mulheres são objetos de conhecimento do historiador. Vamos dar uma pausa aqui, porque esse é um outro pedaço. Vamos nesse primeiro pedaço. Lembra da história que eu te contei sobre o meu sobrinho? Que ele veio até mim e falou: tio, fala pra mim sobre os dinossauros. Eu não sei falar de dinossauro. Eu não gosto de dinossauros. Eu gosto dos filmes e tal, mas eu não tenho interesse de saber pelos dinossauros, o tipo que eles eram, o que comiam, porque eles são outro tipo de animal, entendeu? O animal que eu estudo é o ser humano. Então a história reconhece o ser humano como seu objeto de estudo. O que é objeto de estudo? É o que ele vai estudar mais, o que a história vai estudar mais. É o ser humano. Então, os dinossauros, por exemplo, os macacos, por exemplo, os elefantes, isso aí é a ciência animal, é outro ramo que não é meu ramo, tá? Então, reconhecer que a história tem o ser humano como uma parte primordial. Por isso que a escola, por exemplo, a nossa apostila, já começa a trabalhar a história a partir do processo de hominização, que a gente vai ver aqui uns módulos mais pra frente, se eu não me engano é o 4, de quando o animal, né, virou ser humano. Então, a partir dali que a gente começa a analisar um pouquinho mais fundo. E aí depois você tem saber que o ser humano é objeto de estudo, é o que a gente mais estuda, e você tem e que todos somos sujeitos históricos. Todos nós produzimos história a todo tempo. Todos, tá? Todo mundo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque por muito tempo a história sempre foi centralizada na figura masculina. Basta você pensar em tudo que a gente já estudou de história até os anos 2000, por exemplo. Quem está acompanhando esse vídeo com os pais, por exemplo, alguém que é mais velho, basta a gente pensar em todo mundo que a gente estudou na história, sempre a figura masculina. Vamos dar alguns exemplos, tá? Aparecia ali uma figura feminina ou outra como alegoria, mas você tinha, vamos pegar a história do Brasil, Tiradentes, Pedro I, Pedro II, Dom João VI, e por aí vai. Acho que eu bati no microfone, né? Fez barulho. Não sei, mas vamos lá. Na história mundial, aí você tem os imperadores romanos, os imperadores romanos, você tem os reis da Idade Média, aí você tem, enfim, aí você tem Napoleão, lá para a história contemporânea você tem Hitler, você tem Vargas, você tem... Então é como se toda a história girasse em torno da figura masculina. Que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, né, da história chamada história patriarcalista, que sempre tudo gira em torno da figura masculina. Então nós temos que compreender, principalmente a partir dos anos 2000, a história tem mudado a sua narrativa para dar também um lugar que precisa ser dado, que é para figuras além da figura masculina, como a figura da mulher e a figura de outros elementos que são masculinos, mas também não são centralizados na história, como indígena, como negro e assim por diante. Isso não é uma moda, tá? Tem muita gente que fala, tá na moda agora falar de negros, tá na moda agora falar de indígena. É um processo histórico. Chegou a hora de lançar o olhar, por exemplo, que essas figuras existem, que a história não é pautada somente na figura masculina, né? Para quem aí quiser confrontar essa colocação, professor Adriano quer falar tal coisa, é só dar uma folheada na apostila, é só dar uma olhada na lei educacional que vai entender todo esse processo, tá? Deixa eu ver, nós temos o que mais. Apresentar o conceito de memória e refletir sobre a importância para as sociedades. O conceito de memória é que a memória ela pode ser uma memória individual, que cada pessoa lembra do seu aniversário, da sua vida, o que viveu, e ela também pode ser a memória coletiva, que é a memória de todo mundo, como por exemplo, de um grupo na verdade, né? Como por exemplo, o ano em que venceu a Copa do Mundo, todo mundo tem aquilo bem marcado na sua memória. O ano que aconteceu uma grande revolução dentro desse país, todo mundo tem aquilo marcado pela memória. Então entender que a memória é de extrema importância, ou seja, que as pessoas lembram
também são coisas que são importantes para construir a história. Mas mantenha em mente que a memória, muitas vezes, né, ela é pautada nos sentimentos da pessoa, ela é individual das pessoas. Se eu perguntar para o meu avô, por exemplo, que viveu na década de 60, como foi a década de 60, ele vai contar a visão dele de acordo com o que ele viveu, o que ele sentiu. Mas isso não corresponde com a história do Brasil inteira. Então eu não posso pegar a minha única experiência, o meu único relato, e falar que aquilo ali era a realidade de todo mundo. Porque, por exemplo, o meu avô é de uma geografia específica, ou seja, ele é do interior do estado de São Paulo, então muitas coisas que aconteceram na capital ele não viveu. Ele é, por exemplo, deixa eu ver o que mais, ele é de uma classe específica, ele tem um trabalho específico, então o que ele viveu é importante para construir a história, mas não corresponde com a história inteira. Enfim, entender que historiador, ele estuda o fato histórico a partir de documentos, a partir de fontes, ele leva em consideração a memória, mas ele não pode pegar o afeto que algumas pessoas têm por um momento específico da história e colocar aquilo como uma verdade absoluta. A última, relacionar o estudo da história como questionamentos do presente. A história existe para responder perguntas do presente, por exemplo. Né? Então, assim, vamos dar o exemplo do nosso país. Se eu fosse editar, eu ia tirar todos esses mas eu não vou editar, então eu quero que seja rápido. De novo. História do Brasil. Por que será que a maioria dos brasileiros são cristãos aqui no nosso país? Por que será que a maioria das pessoas que moram no sul tem um tipo específico de cultura? Pessoa que mora no Nordeste tem um tipo específico de cultura. Por que a linguagem é desse jeito? Porque o sotaque no Rio de Janeiro, por exemplo, é bem próximo ao sotaque lá de Portugal, né? Porque fala vocês, ora pois. Tudo isso tem explicações históricas. Esse é um exemplo bem simples, bem besta que eu tentei achar para você entender que tudo que somos hoje, quem vai responder o porquê somos é a história, nada é do nada. Então a pessoa, ela não tem o poder aquisitivo, ou seja, a quantidade de dinheiro que ela tem do nada. A pessoa não é pobre porque ela nasceu assim somente ou é do nada. A pessoa, ela fala o idioma tal, ou ela tem a religião tal, ou ela tem um pensamento tal, tudo isso não vem do nada. E a história está aí para relacionar o passado para responder essas perguntas agora do presente. Acabou o primeiro módulo, ficou mais longo do que eu queria. Vou tentar fazer mais rápido, tá? Habilidade 1 do módulo 2. Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização do processo histórico. O que eu quero que você entenda? Cada pessoa vive o tempo histórico de um jeito diferente. Lembra lá da memória? Então, a vivência da pessoa muda de acordo com o lugar que ela está, de acordo com a classe social que ela tem. Classe social, para quem está sendo introduzido agora no sexto ano, né, é de acordo com a quantidade de finanças que ela tem, a quantidade de dinheiro, a quantidade de riquezas que ela tem. Isso também influencia na sua vivência da história. Então, as diferentes formas de compreensão do mundo em que vive, né, do espaço que tem, também é determinado por isso. Analisar a relação entre tempo e a história. Identificar a organização do tempo como uma necessidade da sociedade. Como assim? Que necessidade é essa da sociedade? A sociedade, deixa eu me ajeitar aqui porque eu estou no chão, né? Vamos lá. A sociedade tem a necessidade realmente de organizar o seu tempo. Como que esse tempo era organizado? É bem informal o negócio aqui, né? Sem cortes, vamos lá. É bem informal o negócio aqui. Coça o olho, tira o óculos, mas vamos lá. A sociedade tem a seguinte necessidade. Que necessidade é essa? Periodizar. O que é periodizar? Tornar em períodos. Aqui está falando da necessidade de criar calendários, a necessidade de criar relógios, de criar esse calendário ser dividido em meses, em semanas, esse relógio ser dividido em minutos. Essa é a necessidade que o ser humano tem para organizar a sua vida, que os demais animais não têm. Por exemplo, os macacos, as vacas, os outros animais, eles não têm essa necessidade de organizar o relógio, de periodizar, de organização de tempo. O ser humano tem, compreender isso. E isso é construção, é fruto de uma construção social. O que isso quer dizer, construção social? Lembrar que aquilo que a gente viu em sala de aula, o calendário que o Ocidente segue, às vezes não é o mesmo calendário do Oriente. Cada povo tem o seu calendário específico, cada povo tem as suas datas comemorativas específicas. A gente não pode pegar a nossa história, né, e fazer a nossa história como se fosse a história mundial. Então, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo. Eu, Adriano,
Eu organizo meu tempo de um jeito, com um calendário específico, eu tenho uma religião específica. Eu não posso achar que o mundo inteiro é isso, entendeu? E que o meu pensamento, a minha forma de organizar o meu tempo, ou de falar o que é data importante, o que não é data importante, eu não posso pegar e achar que o mundo inteiro é assim, porque não é. Próxima, compreender que a passagem do tempo é marcada por continuidades e rupturas. O que isso quer dizer? Essa frase não é minha, tá? Não vem a caso agora de quem que é, mais pra frente a gente vai estudá-la. Mas é assim, a única certeza que nós temos nessa vida, além da morte, é a mudança. Então a vida é feita de mudanças, a vida é feita de um processo de continuidade, continua o que estava, ou de ruptura, de mudar completamente o jeito que estava. Compreender que a organização do tempo relacionada à história é isso. O exemplo claro que eu dou, para quem não está familiarizado com o estudo de história, né, para quem não foi meu aluno no processo de pandemia, para famílias que estão começando a acompanhar agora, né, as videoaulas, porque lá, quando estourou a pandemia, essa turma de sexto ano era bem pequenininha, não era a minha turma. Então o estudo da história tem essas análises assim, tá? Até perdi a linha de raciocínio do que eu ia falar. O que eu ia falar? E esqueci. Mas vamos lá, deixa eu ler aqui que eu vou lembrar então. Compreender que a passagem de tempo é marcada por continuidade e... lembrei. Como assim continuidade e ruptura de acordo com o tempo, com o espaço? Só um exemplo claro. Se a gente for pensar que a vida sempre foi do mesmo jeito e sempre será do mesmo jeito, a gente não consegue estudar a história. Vamos pegar, por exemplo, os reis e o símbolo de grandeza dos reis, o símbolo de inteligência, de importância. Não vou falar datas, tá? Porque agora não é o momento. Mas lá em um passado, na história moderna, o jeito de mostrar a força de um rei, de inteligência, a forma que ele se vestia, ele passava maquiagem no rosto, que era um pó, né, deixava o rosto mais branco, colocava uma peruquinha, né, utilizava uns corsários, uma roupa apertadinha, né, você tinha ali um sapatinho com saltinho e tudo mais. Então essa era a forma daquela época de demonstrar um ideal. Hoje não é a mesma coisa, entendeu? Então se eu for querer mostrar força, grandeza, ser um símbolo para os homens da minha época, por exemplo, eu não vou ser daquele jeito. Então assim, a gente tem que entender que o padrão que nós temos de coisas, como padrão de religião, padrão de etnia, padrão, isso muda com o tempo e a história mostra isso, tá? Problematizar a periodização da história e questionar a ideia de história construída por uma sucessão de fatos. Tá, esse questionamento, esse problematizar é você lembrar que problematizar a periodização da história é lembrar que quem fez essa divisão da história foram os historiadores do século XIX, historiadores europeus, que resolveram dividir a história da forma que eles achavam mais conveniente. Então você tem a história, a pré-história, chamada por eles, é o período antes do aparecimento da escrita. Para eles, esse período não tinha história, basicamente. Só começa a ter história a partir da escrita. Já para historiadores de agora, a gente chama de história pré-literária, porque era história, só não tinha literatura, só não tinha um jeito escrito, mas era história. Deixa eu ver o que mais. A história, essa divisão da história pega todos os marcos de divisão, a história europeia, né? Aí você tem o aparecimento da escrita, aí da história, que para a história antiga, né? Da história antiga para a Idade Média você tem a queda do Império Romano do Ocidente, da Idade Média para a Idade Moderna você tem a queda do Império Romano do Oriente, da Idade Média, da Idade Moderna, né? Para a Idade Contemporânea você tem a Revolução Francesa. Todos esses marcos são pautados na Europa. Então, problematizar essa divisão é você pensar que, você entender que essa divisão da história ela é eurocêntrica, que ela tem algumas falhas de nomenclatura com relação ao que é história, o que é a produção da história, tá? E por aí vai. Complicadinho para você que é do sexto ano? Talvez um pouquinho, tá? Mas eu estou aqui para tentar fazer ficar mais fácil, tá? E ao longo do tempo a gente vai aprofundando isso mais. Para quem veio a este vídeo, por exemplo, lá do ensino médio, do cursinho, ou até mesmo de um nível mais acadêmico, entenda que eu estou tentando usar um jeito mais simples de um aluno de sexto ano, né, 11 anos, né, entender isso aqui, tá? Entender o que é história como ciência, para que ela serve, o que ela faz. E aqui é um monte de informação de uma vez, porque é uma revisão, tá bom?
Basicamente é isso que você precisa saber do módulo 1, do módulo 2, sobre como trabalhar com a história, tá? Depois eu vou lançar um outro vídeo do módulo 3 e 4. Espero não ter falado muita bobagem e não ter enrolado demais. E é isso aí. Até mais.